Meus irmãos e irmãs em Cristo, Shalom. Queridos e queridas, hoje nós vamos continuar meditando no mesmo assunto que meditamos ontem, que fala sobre Esther e sobre a Vasti. Então, vai lá para o livro de Esther, nós vamos ler os mesmos versículos de ontem. Eu vou ler em Esther 1, verso 19. Você conhece bem a história? E você sabe que havia uma rainha chamada Vasti. O império daquela época era o Império Medo-Persa. O seu rei era o Assuero, e o Assuero era o esposo da Vasti. Então ele mostrou seu reino por 180 dias para os seus príncipes, todo o seu reino, todo o seu império. E chegou lá no final desses dias, ele então deu uma festa para todas as pessoas de Suzã. E ali estavam muitos judeus que eram exilados, porque o império agora era desse rei. E, na verdade, Israel vinha exilado já há muitos anos. Então, nesta época do rei Assuero, ele dá esta festa e ele quer exibir a esposa dele, a rainha Vasti, para os seus príncipes, para ver o quanto que ela era formosa. Isso está no verso 10 do capítulo 1 e versos 11. No verso 10, é mandado que chamem, que 7 eunucos vão buscá-la, porque ela está reunida com as mulheres, fazendo uma festa à parte. Resolveu unir as mulheres, né? Porque era mais interessante elas terem uma festa de acordo com as vontades delas, com o gosto delas. Então, nesta festa estava Vasti, e aí foi pedido que 7 eunucos fossem lá buscá-la. Para quê? Vamos ver o verso 11 do capítulo 1. Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, para se escolher uma pessoa como rainha, havia um critério rigoroso. E Vasti passou por esse critério. E nesse dia desta festa, ela não quis ir, diz o verso 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos. Pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. O verso 10 vai dizer que o rei já estava muito alegre do vinho. Então, creio que por isso Vasti não quis ir, não quis se expor. E também ela não quis deixar as mulheres sozinhas, porque só ia ela. Ela era responsável por aquela festa. Então ela quis continuar lá. Recusou então o convite do rei. E aí o rei ficou furioso. E então vem uma ideia de um dos funcionários do rei, que é o que eu li para você ontem, verso 19. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medas, e não se quebrante, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que é. Então eu enfatizei isso aqui para você, dizendo que o critério para que outra pessoa, outra mulher, outra virgem entrasse no lugar de Vasti, ocupando assim a posição de rainha, é que ela fosse melhor do que Vasti. Então, para Esther, cabia
esta missão de ser melhor que a Vasti. Assim ela ocuparia o lugar da Vasti. Claro é que o propósito de Deus estava neste negócio, porque o Senhor queria mesmo fazer de Esther a rainha. Por quê? Porque o povo estava precisando. O povo precisava de alguém muito próximo ao rei, precisava que o rei agisse em favor do povo. Porque houve o intento, você conhece a história, você sabe que Mardoqueu, você sabe que Amã, o funcionário de confiança do rei, por ódio de Mardoqueu, por ódio dos judeus, quis matar todos os judeus e decretou um dia para a morte deles. E ele fez isso de uma forma tão diabólica que ele conseguiu que o rei assinasse, porque ele colocou a coisa de uma forma bonita, de uma forma que vinha muito benefício financeiro para o rei. Muito dinheiro seria colocado nos tesouros do rei. Então o rei achou aquela proposta muito boa, achou que a mãe estava muito interessado no reino e aí ele assinou tal edito e que dava pena de morte para todos os judeus que estivessem no império. Só que Esther era judia e não se sabia até então. E o Mardoqueu era judeu. E então o povo é colocado numa situação tremendamente difícil, mas Deus está movendo as peças para que o povo seja salvo. E aí, então, quando é feito esse edito, é marcado o dia para a morte dos judeus. Então, o Mardoqueu, que é o pai adotivo de Hadassa ou Esther, começou a agir. Aqui ela já tinha sido eleita, ela já tinha sido escolhida pelo rei, foi melhor, mais bonita, mais adequada do que muitas jovens que passaram por um concurso. Então, nesse rigoroso concurso, ela foi aprovada. Ela foi mostrada superior a todas nas suas qualificações. E quem cuidou dela por esse tempo todo para que ela fosse apresentada à presença do rei, deu testemunho de que ela era a melhor. Então ele ajudou para que ela fosse escolhida, porque esse funcionário que cuidou dela, que alimentou, que deu todos os cuidados, orientações, ensinos, ele então não viu ninguém melhor que Esther para ocupar aquele lugar. E ninguém mais bonita também. Então Esther foi considerada melhor para ocupar aquela vaga. Mas veja bem, o propósito real pelo qual Esther estava nesta função seria colocada neste papel é que o Senhor tinha um povo para preservar a vida. Isso sempre me faz lembrar Jacó, que o Senhor diz lá em Oséias 12 que Jacó trabalhou duro por causa de uma mulher. Trabalhou 14 anos sem parar, dia e noite. Jacó trabalhava, descansava muito pouco. Trabalhou o tempo todo porque amava uma mulher. E aí o Senhor diz que ele trabalhou na Síria, guardou gado por causa de uma mulher. Mas o Senhor, através de um homem só chamado Moisés, ele tira um povo do Egito e cuida desse povo e faz todos aqueles milagres para salvar aquele povo e sustenta esse povo por 40 anos no deserto. O Senhor está nos ensinando que Ele investe em povo. E o que fez da rainha Esther? O que fez dela a melhor?
porque nós lemos ontem que ela foi a escolhida. Capítulo 2, verso 20, lendo de novo, Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ensinara. Então, ela não tinha declarado ainda, mesmo quando ela foi escolhida. Mas o verso 17 do capítulo 2 diz que o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, Esther precisava ser melhor que Vasti. E foi então visto que Esther era melhor que Vasti. Para ocupar este lugar, tinha que ser melhor. E por que Esther foi melhor? O que em Esther foi visto que fazia dela melhor do que a Vasti, melhor do que as outras jovens que concorreram a esta escolha? Veja qual foi a resposta a postura de Vasti quando o rei mandou chamar. Eu li para você no verso 11 do capítulo 1. Que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real. No verso 12 está assim: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Então a rainha, ela nesse momento aqui, nesse dia exato, ela deixou de ser obediente. Ela mostrou um pouco a sua vontade. Ela não estava com vontade de ir, ela não foi. Então, essa foi a falha da Vasti. Talvez ela tenha agido certo todos os dias, mas nesse dia aqui ela deu um vacilo grande. O que ela fez? Ela pensou nela, no trabalho que ela estava fazendo nas mulheres. Mas uma vez que você se entrega a um rei, uma vez, presta atenção nisso, uma vez que você se entrega a um rei, você se crucifica. E aí você vai atender os propósitos do rei. Porque o rei está a serviço de um reino. Então você, a partir do momento em que você se aliançou, você vai viver para aquele reino. Você é a glória daquele reino, você é a glória daquele rei. Você não é mais a sua glória. O rei quis apresentar Vasti, exibir a formosura dela, para que todos os povos e os príncipes ficassem. A esposa do rei. Oh! E ela não quis. Ela não quis passar por essa admiração. Valorizou mais o que estava fazendo. Mas ainda assim falhou. Por quê? Pelo que eu falei, quando você se entrega a um rei, você vai viver agora para o reino. O seu interesse agora é o povo. Mas vou lembrar você, Vasti tinha que agir assim, porque se ela não agisse assim, a Esther não teria entrado. Se a Vasti não errasse nesse dia, ela continuaria rainha e o povo judeu não teria o livramento que teve. Então o Senhor colocou Esther lá. Para quê? Porque ela era melhor que Vasti. Como que ela era melhor? Quando o Mardoqueu ficou sabendo de todo esse intento planejado contra os judeus, ele mandou o recado para sua filha adotiva que tomasse uma atitude.
Ele deixou ela a par de tudo que estava planejado, de que tinha virado lei, a morte dos judeus, e de que ela precisava fazer algo, tomar uma atitude. E aí ela disse assim para ele, mandou dizer a ele: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Então a rainha respondeu o seguinte: olha, eu corro risco, porque o rei não tem me chamado. Ninguém pode ir ao rei por iniciativa própria. Se alguém for, é morto, a menos que aconteça do rei ver e estender o cetro de ouro. Então a Esther, ela corria risco. Mas no verso 16, ela mandou outro recado para Mardoqueu. Ela falou assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, que era a capital onde eles estavam morando, onde essas coisas estavam acontecendo, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Por que Esther foi melhor que Vasti? Porque ela correu risco de vida. Ela não pensou em proteger a vida, mas pelo contrário, ela fez o que um filho do rei deve fazer. O filho do Altíssimo, o filho aquele que tem Yeshua como seu Salvador deve fazer. Arriscar a própria vida, perder a própria vida para poder ganhar. Então a Estela perdeu a própria vida por causa dos judeus, para atender ao chamado do seu Rei Celestial. Isso ela fez atendendo ao chamado de Assuero aqui. E aí Assuero, que parecia aquela pessoa rude, ficava o tempo todo assim: Rainha Esther, o que você quer? Qual é o seu pedido? Fala. E até metade do reino, até metade do império te dou. Gente, olha só que coisa. Parece que era um homem tão duro. Era um homem capaz de ter sensibilidade. Foi sensível até com a Vasti. E ele aqui então diz: Esther, qual é o seu pedido? Rainha Esther, qual é o seu pedido? Ele falou isso por 3 vezes. Aí ela bolou lá um jantar, convidou ele, convidou Naamã e marcou o outro para o outro dia e ele tá. Rainha Esther, diga qual é o seu pedido. Aí ela marcou o jantar, um outro jantar para o dia seguinte. E quando ele vai para a mesa, ele, Rainha Esther, qual é o teu pedido? E até metade do reino se te dará. Como que ele gostava dela? E então ela aproveitou essa história de metade do reino e ela então contou que aquele que estava ali jantando com elas é que tinha bolado um plano de matar todo o seu povo. E o rei vai falar: quem fez isso? Primeiro ela conta a história. Quem fez isso? Aí ela diz: é esse aqui, que está aqui à mesa. Esse Amã que fez isso. O rei levantou na mesma hora, acabou o jantar. E o rei então mandou que Amã fosse enforcado. E o rei então mandou suspender toda o intento que havia sido planejado contra os judeus. E os judeus foram libertos.
E daí veio o dia do Kippur, que é o dia do perdão. E até hoje Israel comemora esse dia, acho que é o dia mais importante em Israel, que acontece aí em setembro. É o Kippur, é o dia do perdão. Amados, Esther foi melhor, porque Esther não viu a sua necessidade. Ela não pensou, eu não vou, não quero não. Rei, não vou não. O Mardoqueu, meu pai, não vou lá não. Eu vou correr risco de morte. Não, ela falou assim, olha, ainda que não é segundo a lei, eu vou lá para ver se o rei acena para mim. E perecendo, pereço. Se o rei não estender o cetro, eu vou perecer. E perecendo, eu pereço. Então, olha a posição de Esther, sacrificando tudo, crucificando todo o seu medo, todo o seu, tudo seu, por causa de um povo. O que Vasti não fez naquele dia. Ela pensou mais em si e no conforto que ela estava tendo naquela festa. Mas eu lembro de novo, o propósito do Senhor estava ali. Que o Senhor assim te guarde, que você aprenda com essa história, porque ela é muito bonita, ela é verdadeira e ela está registrada aqui na Bíblia. Fique na graça do seu Pai, nos ensine a crucificar a nós mesmos a cada dia em favor do teu reino. Que tudo nós façamos pelo Rei, que todo pedido do Rei nós atendamos. O nosso Rei, o nosso Salvador, ele tem os seus propósitos, que nós possamos estar ligados nos propósitos do Rei e cumpri-los com todo o coração. Pai, guarde essa pessoa que me ouve naquilo que ela está precisando. Eu peço, Senhor, para agir na vida dela. Ajude que ela preste atenção a esta mensagem, que ela compartilhe e que esta mensagem seja ouvida por muitos e que todos sejam edificados para a glória do Senhor. Que hoje seja um dia, Pai, em que cada um de nós crucifique a si mesmo para seguir o Mestre Yeshua. Aleluia. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique nesta paz, nesta graça, então, e até amanhã, querendo o Senhor. Amém.